Então, para retomar, nós vamos a trabalhar a relação que tem a mitologia, o estudo dos mitos, com o fazer psicológico, mais precisamente com algo que possa nos remitir a operar com o psiquismo, aproveitando a estrutura dos mitos, né? Então, para este trabalho, né, a proposta é partir de alguns autores que se tornaram fundamentais no século passado, né? Eh, assim, tomando as ideias de Mircea Eliade, né, com seu livro de 1963 aproximadamente, eh, mito e realidade, e Claude Lévi-Strauss, né, o francês, que também trabalha, al igual que Mircea Eliade, trabalha a estrutura dos mitos, Jacques Lacan, Sigmund Freud, mas algum tipo de bibliografia que a gente vai tomar de enciclopedias, né? Trabalhos, diríamos, de agrupação, a possibilidade de usufruir do entendimento de aqueles elementos que compõem os mitos para fazer, né, um comparativo analógico, uma extensão, algumas situações que ora são sociais, ora são da psicologia individual, mas sempre com aquilo que tradicionalmente essa potência que vem trazendo os mitos, né? Então, importante, ou seja, nós pensarmos que nessa continuidade há entre um tempo onde o mito, para as sociedades tradicionais, foi um potencial emergente, constante, com uma sociedade, né, como a contemporânea, onde a palavra mito foi tomando desde o século XIX, foi tomando um sentido ambíguo, né? Lá vamos começar então por Mircea Eliade, né? Porque este autor de algum modo traz uma preocupação, né, por estar situando alguns elementos fundamentais que a gente aproveita e bastante, né, na psicologia. O primeiro que ele traz então que essa ideia de mito como ficção, essa ideia de mito como relato, está presente em muitas sociedades tradicionais, mas se distingue muito claramente de aqueles outros mitos que não tratam só de relatos tipo conchinhos de história de criança, sino que são perspectivas de relatos atemporais, históricos, como que fundantes dos começos das sociedades, para cada uma destas etnologias, estes grupos que ele vai estudando. Distingue, a distinção fica assim entre o modelo que seria o modelo de relato, tipo um conto, por exemplo, de como responde uma coruja ante uma raposa, ao que seria a origem do mundo, a origem do universo, como nasce o humano sobre a Terra. Este segundo grupo parecia trazer uma força de cura, uma força de reconhecimento, uma força de que o grupo podia, através destes relatos míticos cosmogônicos, ou seja, de cosmogonia da origem do universo, situar-se cada ser singularmente com aquela potência, com aquela apertura de compreensão do mundo. Como Mircea Eliade chega a esta distinção? A partir da observação que vai fazendo em diferentes etnias. Então,
este livro Mito e Realidade, que é por onde nós começaremos, e teremos assim algumas, 2, 3 lives, assim, onde a gente irá pensando a estrutura dos mitos nas sociedades tradicionais, nos vai abrindo esta possibilidade de compreensão que, para partir, ele discrimina a importância dos mitos vivos, que não são aqueles relatos míticos arcaicos que já se perderam o conhecimento. Ele, durante todo o seu texto, ele nunca deixa de olhar a atualidade, que em 1960, o ano, o século passado, tinha ainda em alguns grupos. Por exemplo, os cargo cults, uma agrupação de pessoas que no Oriente começava a ter comportamentos estranhos dentro de suas comunidades. Abandonaram toda a cidade e só mantinham bem arrumadinhos os caminhos ao cemitério, porque começaram a acreditar que retornariam os mortos carregando coisas que traziam de Ocidente. Ou em 1960, no Congo, com motivo de que havia uma transformação política, as pessoas começaram a tirar o teto das casas porque choveria moedas de ouro. Então a Mircea Eliade diz, olha, para aí, ou pensamos que estes são todos malucos, ou nos interrogamos quais serão os motivos pelos quais esses grupos acabam tendo comportamentos diferentes, acabam tendo novas situações vividas em seu presente que repetem atos que de outro modo consideraríamos salvagerias. Ele então, como teólogo que era, como estudioso das religiões, é um homem que tinha vivido muito tempo no Oriente, que tinha trabalhado muito sobre diferentes etnias, começa a ver que o mito vivo era um mito que se transmitia então oralmente e que nessas tradições havia uma potência que nutria o grupo, nutria o povo, que sustentava oralmente esses relatos. Então ele vai dar muito interesse a lo que ele chama as mitologias primitivas, e essas mitologias têm uma estrutura que desde a psicologia nos interessa, porque também a estrutura psíquica do sujeito contemporâneo tem elementos que de algum modo se fascinam ante os relatos mitológicos. Haveria então uma contiguidade de alguns problemas paradoxais da origem que se projetam sobre a contemporaneidade. Então, nesse sentido, ele vai formando uma organização, uma forma de estrutura dos mitos. Então, depois de Mircea Eliade, vamos a passar por Claude Lévi-Strauss, o francês. Também vamos passar, provavelmente, por essas histórias americanas do Popol Vuh, que seriam as antigas histórias do Quiché, que são as mitologias um tanto particulares, porque são nossas, são americanas. Também por Lacan vamos a trabalhar sobre o mito individual do neurótico. Lacan tem alguns textos muito importantes que trabalham mitos. Um deles, que eu acho muito interessante para nós fazer, que é o do Seminário da Transferência, o Seminário 8. Aí trabalha o texto O Banquete de Platão, que tem dois mitos fundamentais para nós atravessarmos ideias constitutivas do psiquismo, que se apresenta muito no psicólogo que faz seu percurso de estudo. O mito que relata Aristófanes, sobre a origem dos seres humanos. Ou, observem já, como um mito
um mito vivo, um mito que não conta a história, sino que tenta dar conta das origens. Né? E aí ganha sua potência. Outro mito que trabalha Lacan, tomando um texto de Platão, um texto da Grécia Antiga, é, né, o mito da origem da erótica, da origem da vontade erótica. Né? Mitos que vão, de algum modo, dar fundamento a muito do que seria nossa articulação de escuta. Né? Outro mito importante, outro autor importante que a gente vai trabalhar nesta sequência de estudos vai ser o texto de Totem e Tabu, porque correspondeu a Freud. Talvez ele inventar talvez um dos poucos mitos contemporâneos dos últimos séculos, que é o mito da horda primitiva, que está no texto, no livro Totem e Tabu, de 1911. Então, observem como a gente tem aqui uma vasta rede de textos que se interconectam, que se relacionam, do qual a gente vai tentar aproveitar aquilo que vai trazendo elementos para a nossa compreensão. Nossa compreensão que terá provavelmente diferentes níveis, mas fica muito fina, muito ajustada nisso que se compõe o título central do nosso trabalho, mitologia e clínica. Né? Porque me parece que de algum modo são dois pontos que remitem nosso norte. Né? Um porque traz a possibilidade de estudo, de pesquisa, de interrogações, e outro porque alimenta nosso fazer cotidiano. Né? Então, retomando as ideias iniciais que me permitem agora apresentar o percorrido, estamos no ponto de como uma tentativa de definição do mito vai estar compreendendo algumas características fundamentais. Mircea Eliade, vocês vão tomar provavelmente contato com o texto, com o livro, está, se baixa por internet, em PDF, se consegue, um livro fácil ainda de conseguir, e vocês vão ver que em seu primeiro capítulo, eu recomendo que deem uma olhada, é um texto divertido, é um texto acessível. E no primeiro capítulo ele vai colocar 5 pontos, né, para identificar o que é um mito. Né? O que revela nos mitos, o que traz nos mitos. E está cheio, está semeado de diferentes exemplos. Muito legal, porque são exemplos orientais, são exemplos da Mesopotâmia, são exemplos que ele vai tomando de seu trabalho de teólogo. Ele era uma pessoa dedicada à teologia, e então torna o cara uma fonte de conhecimento. Primeiro, o mito sempre são histórias, né? Mas não qualquer história, não. São histórias dos atos docentes sobrenaturais. O que quer dizer isso? Que o mito relata sempre algo da ação de um Deus, de um ente sobrenatural, de algo que não está dentro da física de todos os dias. Né? E com esse ato relata sempre a origem, todo mito, que se considere não um continho, sino que se considere uma história viva, fundante numa cultura, é o relato de como algo surge pela primeira vez. Sim, uma instituição, como surge algo natural, como surge um ser humano, como surgem os fármacos, ou como por primeira vez uma criança nasce, e aí a partir disso se ajuda e se auxilia nessas tribos tradicionais, as parteiras, mas sempre
que se relata desses mitos verdadeiros para as sociedades tradicionais, se relata também como a criação de algo se deu por primeira vez. Quem cria é o ser sobrenatural. Mas, entanto, quem relata o mito vai trazendo a história, se compenetra, acaba atravessando os nós desses entrelaçamentos que são comuns aos contemporâneos, e parece que aí é onde se carrega da potência, da força, do impulso, dos entes sobrenaturais. Então, nesse sentido, a história é considerada uma história verdadeira. Por quê? E porque se os fatos e os resultados em que a história do mito vem contando estão assim como estão agora, se relata a origem da morte, e a morte é um fato, se relata a origem e os elementos do amor, e o amor é um fato que atravessa as pessoas, é porque a história é verdadeira, e com isso basta. Não importa a questão de verdadeiro e falso, que estaria na lógica aristotélica. Não. A mitologia leva desde suas origens nessas sociedades tradicionais uma outra composição intelectual, que se corresponde a uma, poderíamos dizer, por periodicidade, a uma gramática, a determinados fios de sentido e de significação, mas não sempre se interessa, por exemplo, por uma lógica temporal, cronológica, ou não sempre se importa em evitar contradições, ou situações opostas podem conviver em um mesmo nível. Desse modo, o relato mítico sempre traz algo de enigmático. Então, se o primeiro é a história de entes sobrenaturais e divinos, o segundo que ele considera é que essas histórias são verdadeiras e sagradas, no sentido de que se desprende um pouco do propriamente humano e coloca em um outro nível, num nível de entidades que estão convocando a criação no passado. Alguma vez aconteceu, como se deu pela primeira vez, como pela primeira vez se abre, e passa a conviver aquele abstracto com a cotidianidade das pessoas. Por esse motivo, trabalhar o mito para estas sociedades tradicionais, trabalhar, por exemplo, sobre o aço e contar, sobre o ferro seria, e contar a história do ferro, é um pouco convocar o fogo, convocar como se deu por primeira vez a criação de alguma coisa. Ou elaborar e carregar determinada ação, por exemplo, produzir um instrumento, ou colaborar em uma situação de auxiliar um mal-estar, uma doença, um parto. Relatar a história e trazer e mergulhar nessas potências originais e convocar, por um motivo, diríamos, de entusiasmo. Vamos a tomar essa palavra, vamos lembrar que entusiasmo é uma composição de uma palavra grega, enteos. Teos deriva de Deus, deriva de Zeus. Entusiasmo seria estar endeusado. E quero tomar por esse sentido para conseguir captar, como para Mircea Eliade, evocar o que acontece em ilio tempore, ou seja, em aquele tempo passado através dos mitos. Trata-se de algum modo de atualizar eles, de dar-lhes nova vida. Imaginem então por um instante qual é a proposta e a potência. Nós, através do conhecimento de uma diversidade de mitos, pretendemos actualizar em parte do que se trata no nosso trabalho. De aqui, provavelmente há uma semana, alguns poucos dias, damos continuidade então à leitura deste texto, Mito e Realidade de Mircea Eliade.
Até a próxima, então. Abraço.